Se a proximidade é critério pacífico de noticiabilidade no que às notícias do estrangeiro concerne, aí a distância será critério de noticiabilidade, mas do exótico, do bizarro, do burlesco. Dos aniversários dos crocodilos aos gatos castrados por se passearem no Parlamento indiano, da preguiça dos homens das Seychelles à bruxa que garante adivinhar resultados eleitorais, das inúmeras proezas abençoadas com inscrição por esse poderoso agendador das televisões que dá pelo nome de Guinness Book of Records. Há uma ausência clara de contextualização da quase totalidade dos assuntos noticiados. Esta seleção deixa de fora toda uma série de acontecimentos de importância capital para a transformação e para o progresso da humanidade. Percebe-se uma grande dependência das redações televisivas em relação ao material fornecido pelas agências noticiosas, sendo em número diminuto as notícias elaboradas por correspondentes ou enviados especiais das televisões portuguesas. Redução provocada pela óbvia sangria de correspondentes internacionais das estações lusas. Importa frisar que a televisão líder de audiências em Portugal, a TVI, não tem correspondente permanente nos Estados Unidos da América, o mesmo acontecendo com a SIC. Para além de nos fornecerem um mundo delegado nos olhos e nas perspectivas de funcionários de um número reduzidíssimo de agências, com interesses naturalmente residentes nos grandes mercados, como o norte-americano, esta dependência corre-se à mesa com a ausência de controle na produção da notícia, o que equivale a dizer que o noticiário internacional se torna assaz permeável à produção de fraudes e manipulações várias. Não é preciso lembrar casos como o da Guerra do Golfo ou das balas de Timisoara, porque tais casos de tão gritante falsidade não se conseguiram manter sob o manto espesso do branqueamento. Pensamos, isso sim, nas pequenas manipulações, nas distorções de que nenhum provedor crítico de televisão ou associação de telespectadores se dão conta. Isto vale para as agências, mas também para a estratégia, porventura necessária, do recurso a correspondentes autóctonos perante a dificuldade ou mesmo impossibilidade de manter em determinados países correspondentes que sejam jornalistas oriundos das redações das televisões portuguesas. Veja-se o caso concreto de Angola, fonte de uma poderosa e bem orquestrada campanha de desinformação durante os anos da Guerra Civil, campanha que encontrou na RTP receptáculo com tanto de diacrítico como de condenável. A necessidade de reduzir custos gera ela própria comportamentos miméticos, não apenas na difusão das mesmas notícias, mesmas imagens provenientes das mesmas agências, mas também na contratação de profissionais que trabalham para mais do que um órgão de informação. É o que acontece com a RTP, no caso da Rússia, RTP e Lusa, da Suíça, RTP e Antena 1. Com a SIC na África do Sul, SIC e Lusa, em Israel, SIC e TSF, em Bruxelas, SIC e Diário de Notícias. Era o que acontecia até há bem pouco tempo com a SIC nos Estados Unidos, o mesmo correspondente trabalhava também para a TSF. E com a TVI, também nos Estados Unidos, o mesmo jornalista trabalhava também para o Diário 24 horas. SIC e TVI, como já disse, dedicaram, entretanto, de ter correspondentes nos EUA. O noticiário internacional insere-se, tal como o nacional, nesse conjunto avassalador de propulsores miméticos tão pernicioso para a diversidade da informação. Com uma agravante, enquanto no noticiário nacional as possibilidades de atualização e eventual correção são maiores, através da presença pouco onerosa de jornalistas que vão controlando o desenrolar dos acontecimentos, no noticiário internacional tal não se verifica com a mesma frequência. O mimetismo reinante entre redações de diferentes televisões, associado ao processo de realimentação de telejornais da mesma estação com as mesmas notícias, vai reforçar inelutavelmente a imagem que os telespectadores constroem do mundo ou de parte do mundo, de parte relevante do mundo em que vivemos. Como denunciava recentemente Marie Benil no Le Monde Diplomatique, em agosto de 2008, hoje escreve-se mais, noticia-se mais, mas informa-se menos.
Na Tailândia vivem perto de 63 milhões de habitantes. No ranking dos Estados soberanos integrantes da ONU, ocupa o 20º lugar em população, quase a mesma que a França, mais do que a Itália ou Espanha. Portugal encontra-se em 75º lugar. Atentem nos assuntos sobre a Tailândia noticiados pelas televisões portuguesas em 1999. Rodagem de filme com Leonardo DiCaprio gera polémica. Aumenta o número de cegos profissionais de massagens. Tailandeses descobrem enormes potencialidades nos camarões. Rebentamento de tanque com crocodilos origina fuga de visitantes de um zoo. Americanos efetuam teste de nova vacina contra a SIDA. Despiste de autocarro. Brasil vence Taça do Rei, futebol sub-20. Madeleine Albright na Tailândia. Lançamento de cinto anti-violação. Devorar gelados para entrar no Guinness Book. Concurso Miss Gorda, Miss Jumbo. Festa contra tabaco acaba mal. Traficante de droga abatido pela polícia. Festa de anos do maior crocodilo do mundo em cativeiro. Um gato que é o melhor amigo de um rato. Estragos provocados pelas monções. Explosão em fábrica de fruta. Sequestro na embaixada da Birmania. Habitantes de cidade tailandesa vivem em plena harmonia com os macacos. Joalheira tailandesa descobre safira com 7 quilos. Jorge Sampaio na Tailândia. Explosão em refinaria de petróleo. 500 paraquedistas batem recorde de salto em queda livre. Encerramento da fronteira com a Birmânia. Filme Ana e o Rei proibido na Tailândia. Receio do Bug 2000 origina cancelamento de voos. Festejos de passagem do ano. 27 assuntos, desdobrados em 62 notícias, ocupando 1 hora, 29 minutos e 5 segundos dos 3.800 telejornais emitidos nesse ano. As televisões portuguesas falaram-nos de um país? Não. Tenho para mim que nos reportaram incidentes de um jardim zoológico que, quando em vez se pavoneia pela subida honra de receber dignitários estrangeiros como Jorge Sampaio ou Madeleine Albright. Singapura tem menos de metade da população portuguesa e uma área mínima. Só o seu PIB per capita nos pode fazer inveja, perto de mais $4.000 do português, dados de 2006. De Singapura, nesse mesmo ano, contabilizámos 7 notícias, 6 reportando a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros português numa reunião da ASEAN, na qual tratou da situação em Timor-Leste, uma notícia apenas sobre os seus habitantes. Habitantes de um jardim zoológico, uns simpáticos orangotangos. No Ghana, terra de Kofi Annan, realizaram-se eleições presidenciais em dezembro do ano 2000. Com a novidade de Jerry Rawlings, que havia tomado o poder pela força 18 anos antes, o ter deixado voluntariamente, respeitando o comando constitucional que o impedia de disputar um terceiro mandato. Convertido à democracia, havia sido eleito em 92 e reeleito em 1996. Com outra novidade mais, o candidato preferido por Rawlings era o seu vice-presidente John Atta Mills. Mills perdeu as eleições à segunda volta para o líder oposicionista do novo Partido Patriótico, John Kufuor. Pela primeira vez na história do Ghana, o poder foi transmitido entre 2 presidentes democraticamente eleitos. Não mereceu uma única notícia, a exemplo dos assuntos anteriormente elencados. E não mereceu porque não foi alvo de nenhum atentado, não sucumbiu a nenhum golpe de Estado, não morreu em nenhum misterioso acidente aéreo. Pasme-se, mas Kufuor dá-se ao luxo de viajar bastas vezes, deixa o seu país entregue ao vice-presidente e consegue voltar sem ver a presidência usurpada por golpistas. Em 2007, foi eleito presidente da União Africana, foi nessa qualidade que esteve em Portugal, na cimeira UE-África de dezembro do ano passado. Viaja, mas o avião não cai. Viaja, mas em avião despojado nos luxos do seu congénero angolano. Não tem por hábito levar um macaco de estimação às reuniões internacionais. Como é que Johnny Coffey Kufuor pode ocupar uns segundos que seja do nobre espaço dos telejornais portugueses?